Olá, irmãos, graça e paz de Jesus a todos. Bom estarmos aqui, na presença do Senhor, na casa de Deus. O Senhor tem nos dado esse privilégio de estarmos aqui em mais um culto diante de Jesus, diante do nosso Deus. E nós sabemos que a nossa vinda aqui não é vã, você que nos acompanha aí também pela internet. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração, que Ele fale com você de maneira pessoal e que você saia daqui com a certeza de que Jesus esteve com você. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós leremos o capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, dos versículos de 28 a 30. Nós iremos pensar nessa noite como encontrar descanso para a alma. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pela porção sagrada que acabamos de ler. E, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo faça a aplicação em nós, ministra ao nosso coração, ao nosso interior. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Como encontrar descanso para a alma? Nós vivemos dias, os dias em que vivemos são marcados cronologicamente como sendo a pós-modernidade. E nesse período que nós chamamos de pós-modernidade, é um período profundamente marcado pela hiperprodutividade, pela hiperconectividade. Os nossos jovens estão hiperconectados. Psicólogos do mundo inteiro têm estado atentos aos efeitos da hiperconexão, das redes sociais, da vida online, na vida da juventude, especialmente da geração Z, da hiperdosagem de dopamina que isso tem causado em adolescentes, em jovens. Nós vivemos esse tempo em que o homem tem sido exposto, tem sido testado ao seu limite no tocante à produtividade. Se você trabalha em empresa, em escritório, em indústria, você sabe bem do que estamos falando, de metas às vezes inalcançáveis, de produção às vezes impensáveis. Essa é a marca da pós-modernidade, hiperprodutividade. E isso tem gerado uma epidemia de transtornos mentais, de cansaço, de depressão. Certo sociólogo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço, ele tem uma frase muito interessante, onde ele diz que hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. O hipercapitalismo tem gerado em nós esse desejo cada vez mais de possuir cada vez mais coisas, cada vez mais tecnologias são lançadas em uma velocidade absurda de produção. E o Deus deste século é o dinheiro, é o bem-estar. As pessoas procuram por bem-estar. E nesses dias sombrios, se você não é uma engrenagem que funciona em alta rotação, você muitas vezes é descartado, é colocado de lado, porque espera-se que todos nós tenhamos a capacidade de produzir em larga escala para nós ou para as grandes corporações. Mas a Bíblia, ao contrário dessa filosofia pós-moderna, fala de descanso. Ela traz uma palavra sobre descanso, sobre a importância de descansar, sobre a importância de desligar, sobre a importância de estar diante de Deus
para descansar. A Bíblia fala de renovação de forças, fala desse descanso, que é assunto de Deus, é assunto da palavra de Deus, e é sobre isso que eu gostaria de pensar com você nessa noite. E a teoria é que, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, Deus descansou. E nós sabemos que é óbvio que Deus não precisava descansar, mas ali Deus estava sendo didático sobre a necessidade do descanso. A Bíblia vai dizer que Deus no 7º dia descansou do seu trabalho da criação. A Bíblia irá dizer também, lá em Levítico 25, do 1 ao 4, que a própria terra que era cultivada pelos israelitas, depois de 6 anos de trabalho, no 7º ano, ela deveria desfrutar de um período sabático. E nós sabemos que isso só poderia vir de Deus, porque isso é coisa feita hoje em agropecuária, por exemplo, na agropecuária moderna, rodízio de terra, de produção, para que a terra não se canse, se torne infértil. Lá em Levítico está escrito assim: fala aos filhos de Israel e diz: quando tiverdes entrados na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Então a palavra de Deus nos diz que o Senhor descansou da obra da criação. A Bíblia nos diz que a terra deveria descansar de produzir. E a Bíblia nos diz também que o homem deveria descansar. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11, que é o Shabat, que é exatamente quando a palavra de Deus nos diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então, a palavra de Deus está sempre falando dessa necessidade de descanso. E em Hebreus também, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo de 9 ao 11, vai falar desse lugar de descanso escatológico, que é esse lugar de descanso quando nós estivermos diante do Senhor, quando Ele vai dizer que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então é o contrário do que diz o discurso da pós-modernidade. E para esse discurso é alimentado por líderes modernos que aderem à teologia do coach, hipermotivação, hiperprodutividade, mas a palavra de Deus nos garante que existe também uma necessidade de descanso. E diante de tamanhas afirmações da palavra de Deus sobre a necessidade de descanso, como então nós podemos descansar em Deus? Como podemos descansar se a grande maioria de nós anda buscando descanso no fôlego? Não é difícil a gente ver por aí gente respirando fundo. Cansaço. Não é físico, não é do esforço, mas é um cansaço de dentro. A alma suspirando, desejando descansar. Porque os dias em que vivemos, as pessoas não descansam. As pessoas dormem, mas não descansam. As pessoas estão com as suas famílias, mas não descansam. E a Bíblia nos garante que existe uma possibilidade de descanso, de alívio para cada um de nós. E para encontrar descanso, para descansar em Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer, segundo escreveu Mateus, é ir até Cristo. O texto começa dizendo: vinde a mim. Ir até Cristo em devoção, em quebrantamento. Isso parece ser uma afirmação óbvia, que todos nós já sabemos, mas na realidade não é bem assim. Porque os nossos olhos podem estar embaçados pela religião. Os nossos olhos podem estar embaçados pela liturgia repetitiva. Os nossos olhos podem estar embaçados, inclusive, pela moralidade. Então, quando a gente está envolvido nessa infraestrutura religiosa, da qual todos nós fazemos parte, e nós estamos aqui tentando segurar a nossa alma, a nossa fé, a nossa vida,
Muitas vezes nós estamos a perdendo entre os dedos, porque a gente é capaz de contemplar a religião, de contemplar a liturgia, mas muitas vezes os nossos olhos não contemplam o Cristo. Nós perdemos o Cristo de vista. Nós estamos envolvidos em tantas coisas, e às vezes Jesus está entre nós e os nossos olhos são incapazes de contemplar o Cristo. Então é importante você saber, primeiro, que a religião, ela pode criar um conceito imaginário na mente de todos nós, e nós podemos perfeitamente estar praticando a religião sem estar vivendo Jesus Cristo na nossa vida. E por isso cansamos. E na palavra de Deus, o exemplo maior disso são os fariseus. A matéria-prima do farisaísmo era a Torá, a tradição oral, o ensino da lei. Mas eles se dedicaram tanto à religião que se esqueceram do Senhor, da piedade, da justiça e da misericórdia, como diz o Senhor Jesus. Um outro exemplo de como se perder é a parábola do filho pródigo. O filho que estava em casa está tão habituado ao favor e aos benefícios do pai e da casa do pai, que o seu coração se perdeu. Ele acredita que pode conseguir as coisas pelo seu próprio esforço, e isso gera em nós cansaço, porque nada é mais cansativo para a espiritualidade do que praticar a religião pura e simplesmente pela religião. Então nós cansamos. Nossa alma se cansa, se fadiga, se aflige. Então, a primeira coisa para a gente encontrar descanso para a nossa alma é ir até Cristo. Eu preciso dizer a você que está aqui nessa noite e a você que nos ouve pela internet: é possível vir à igreja e não ir a Cristo. É possível ir a todos os cultos e não ter ido a Cristo, se o seu coração não está totalmente entregue, dedicado a Ele. E quando você vive as vicissitudes da religião, a sua alma cansará. Você se tornará uma pessoa cansada. O que faremos então? Se para nos livrar do cansaço da nossa alma, para encontrar descanso na alma, se a religião não é suficiente, se a liturgia não é suficiente, se somente Cristo é suficiente, o que pediremos então ao Senhor para este tempo? Que Ele nos livre da visão de um Cristo que eu chamo de tecnocrata, teórico. Um Cristo que está perfeitamente adequado à nossa mente, mas que não consegue descer para o nosso coração, não consegue transformar os nossos afetos, os nossos sentimentos, não conseguem ter fluidez no nosso interior. Então, que o Senhor nos livre desse Cristo tecnocrata, teórico, porque esse conceito de Cristo, muitas vezes nós entendemos com a cabeça, mas não cremos com o coração. Vinde a mim, é o convite de alguém que detém a revelação. No versículo de número 27 desse mesmo texto, Jesus irá dizer, melhor dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser. Então nós precisamos ter a certeza de que ir até Cristo traz alívio para a nossa alma, porque no final das contas Ele é tudo o que nós precisamos para descansar o nosso coração. Então, em primeiro lugar, para descansar a alma, para encontrar descanso para a alma, é ir até Cristo. Em segundo lugar, você precisa reconhecer o cansaço. D.A. Carson, que é um teólogo presbiteriano brilhante, eu acho que já faleceu, ele comentando esse texto, ele traz uma verdade muito interessante, que ele vai dizer que esse cansaço ele pode ser dividido em duas realidades. Um cansaço ativo. O que D.A. Carson diz que é um cansaço ativo, é o cansaço que surge depois de você fazer um grande esforço. Quando você trabalha, quando você entrega, quando você busca os seus resultados,
quando você se dedica, então ao final do dia você está cansado. Isso D.A. Carson chama de cansaço ativo, que é o resultado da labuta, do esforço, da dedicação. Nos dias de Cristo, os fariseus impunham mandamentos pesados ao povo de Israel. E alguns impraticáveis que surgiram da interpretação da lei e não da lei de Moisés exclusivamente. Tradições orais. Então o povo se esforçava. Existe um documento judaico que é chamado de A Ética dos Pais, chamado de Pirkei Avot, que irá falar inclusive desse cansaço que era oriundo da tentativa da prática da Torá, mas nos casos dos judeus dos dias de Jesus, era um cansaço que advinha da doutrina farisaica imposta sobre o povo. Um cansaço ativo. Você se esforça, mas não consegue os resultados. Então a sua alma se cansa. E Cristo promete esse descanso. O segundo aspecto do cansaço, segundo D.A. Carson, é o cansaço passivo, que é a sobrecarga. Sobrecarga. É quando você coloca sobre um animal de tração peso além do que ele pode carregar. Então esse animal ele trabalha menos, se dedica menos, ele entrega menos resultados, porque ele está sobrecarregado. Sobrecarga é quando o peso excede a nossa capacidade de carregar. Os fariseus impunham sobre essa gente fardos que eles não conseguiam carregar e muitas vezes nem mesmo eles conseguiam praticar. Sobrecarga. Meus irmãos, Cristo não sobrecarrega ninguém. A palavra de Deus nos garante que Ele não nos dá tentação ou provação ou fardo maior do que a gente possa suportar. Se está pesado demais, a gente precisa considerar que esse peso que carregamos talvez seja nós mesmos que entulhamos pelo caminho. Pesos que Deus não mandou a gente carregar. E a gente ainda assim carrega. E isso traz sobre todos nós sobrecarga. Então os seus pés ficam pesados, a sua caminhada fica cansativa. Porque você está sobrecarregado. Em terceiro lugar, para que você encontre descanso para a sua alma, você precisa receber o alívio de Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Receber alívio de Cristo, descanso. A alma do cristão só encontra descanso em Deus. E se tem algo que fala de descanso, que foi a primeira coisa que Deus trouxe à minha memória quando eu estudava para esse momento, é o Salmo de número 23. O Salmo de 23 diz assim, a partir do versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. As águas tranquilas. Isso é o retrato de uma paz que somente Jesus Cristo, nosso pastor, pode dar. Você precisa criar essa imagem na sua mente. Pastos verdejantes. Inclusive, feche os seus olhos aí, imagine isso agora na sua vida. Você que está aqui agora no culto e você que está aí em casa, imagina, construa esse cenário na sua cabeça. Pastos verdejantes, grama verde. Isso é uma paz sobrenatural, é a descrição de um lugar de paz, a qual o Senhor, o nosso pastor, nos conduz. Mas Ele também guia mansamente. Não é uma condução violenta, abrupta. Não é uma condução, como a gente ficou sabendo do termo aí na época da política brasileira, os advogados aí sabem disso, não é uma condução coercitiva. É isso mesmo? Não é um negócio forçado. Ele guia mansamente. Refrigera a minha alma.
Olha essas palavras da palavra de Deus para nós. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. São palavras de paz, de descanso. Refrigério, deitar. Eu não sei você, a gente agora tem um bebê em casa. Quando a bebê saiu do hospital, a médica nos deu um conselho que a gente segue ele à risca. Ela disse assim: durma quando o bebê dormir. Meu irmão, a Maria dorme. E quando ela dorme, a gente vai junto. Porque provavelmente a gente não terá outra hora para dormir. Deitar e dormir. Eu não sei você, mas eu gosto muito. E quando a gente deita e dorme, quando a gente está em paz, quando a nossa alma descansa no nosso sono, porque às vezes a nossa alma não descansa no nosso sono, mas quando a nossa alma descansa no nosso sono, você levanta daquele sono e você sabe que você levanta revigorado. Então você sabe o que é isso que o salmista está dizendo? Quando ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. Isso é paz. E muitos de nós não têm paz. Nós precisamos materializar isso. O pastor guia mansamente. O pastor do Salmo 23, ele guia mansamente, porque ele mesmo é manso. Ele não é violento. Ele não é agressivo. Às vezes a gente vê, eu fico vendo alguns pastores televisivos, que têm a oportunidade, às vezes, de dar um testemunho diante da televisão, que é coisa rara, e são tão agressivos, tão violentos no falar, no trato. Falta uma elegância, uma delicadeza que é própria do cristão, que às vezes eu fico assim, meu Deus, eu não sei se Jesus agia dessa forma, porque o pastor que guia mansamente, ele também é manso. O seu trabalho é fruto da sua personalidade e de quem ele é. Ele guia mansamente porque ele é manso. São palavras de paz e de tranquilidade para cada um de nós. E em último lugar, para você encontrar descanso para a sua alma, você precisa trocar de carga, trocar de fardo. A palavra de Deus vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo aqui é uma metáfora para discipulado. O jugo era uma metáfora para o conjunto de doutrinas de um rabino. Era o seu legado de ensino, aquilo que ele ensinava. Os rabinos tinham os seus discípulos, que eram chamados de talmidins, que eram seus aprendizes, que depois se tornariam também rabinos. E esse conjunto de doutrinas, de ensinamentos que era passado a esses talmidins, isso era chamado de jugo, metaforicamente. E literalmente jugo era um pedaço de madeira colocado sobre os pescoços dos animais, para que eles caminhassem na mesma direção, para que eles não largassem o arado. E Jesus está dizendo que o seu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. Isso é discipulado. O ensino de Jesus, do Salvador Jesus, é baseado na sua autoridade de mestre. Isso está lá no versículo de 27 que a gente já leu. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então Cristo detém a exclusividade da revelação de Deus. E se ele detém a exclusividade da revelação de Deus, de quem Deus é, se ele é o único caminho, é a verdade e a vida, como a palavra de Deus nos garante, então o seu jugo não é pesado. Porque, meus irmãos, existe uma coisa que eu aprendi na vida. E isso você pode levar para a sua prática de vida, que isso é muito real. Os irmãos sabiam que quem é autoridade mesmo em um assunto? O sujeito que é autoridade em sociologia, em filosofia, em teologia, em pregação. Essa pessoa que alcançou conhecimento que fez dele uma autoridade no assunto, geralmente é uma pessoa muito humilde.
que sabe inclusive os limites do saber, que sabe inclusive que não sabe de... Quanto mais ele sabe que não sabe. Não é assim com Jesus, obviamente. Jesus é o Senhor da sabedoria. Mas porque Jesus é o que é, ele tem como característica íntima e pessoal a humildade, que é também a característica principal de um cristão, a humildade. Não existe crente arrogante. Não existe cristão arrogante, porque ou ele não entendeu o evangelho, ou ele não entendeu o que é ser arrogante. Algum entendimento faltou. Ou ele não entendeu uma coisa ou não entendeu outra. Mas Jesus é manso e humilde. E essa declaração é aonde o meu coração descansa, irmãos. Eu não sei o de vocês. Mas a palavra de Deus nos garante que Jesus é manso e humilde. E esse versículo é uma preciosidade das Sagradas Escrituras. Porque a Sagrada Escritura fala muito dos milagres de Jesus, fala muito do poder de Jesus, fala muito dos ensinamentos de Jesus, mas a Sagrada Escritura não fala tanto assim da personalidade de Jesus, de como ele era enquanto pessoa, enquanto ser humano. A palavra de Deus não expõe isso de maneira muito clara, de maneira rica por todo o texto sagrado. Mas nesse versículo aqui nós temos um verdadeiro diamante, descrevendo como o nosso Salvador era enquanto pessoa, enquanto mestre, enquanto rabino. E Mateus traz a realidade para nós, de que o nosso Salvador era manso e humilde. E glórias a Deus por isso. Pouco tempo atrás eu terminei de ler um livro de um escritor chamado Dane Ortlund. E o título do livro é exatamente esse, Manso e Humilde. Ele faz uma citação muito, muito interessante quando ele vai dizer: ele não é impulsivo, não é severo, não é reativo e nem facilmente irritado. Ele é a pessoa mais compreensiva do universo. Sua postura mais natural não é um dedo apontado, mas braços abertos. Jesus é a pessoa mais compreensiva do universo. Jesus é mais compreensivo que a nossa mãe. E as mães, aqueles que os têm ainda, sabem que as mães fazem um esforço sobre-humano para ser compreensiva com os filhos. Jesus é mais compreensivo que o nosso pastor. Jesus é mais compreensivo que a pessoa mais compreensiva que você possa conhecer. Porque a sua personalidade, o seu caráter, enquanto pessoa, enquanto Salvador, são essas palavras que Mateus nos traz. Ele é manso e ele é humilde. E porque ele é manso e humilde, nós podemos encontrar descanso para a nossa alma cansada nos braços do nosso Salvador. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Enquanto estava ali e o louvor cantava, eu me lembrava de um hino muito antigo, muito tradicional entre os nossos irmãos pentecostais, que certa parte dele dizia o seguinte: Jesus te chama. Vem, vem. Ó alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Eu queria orar por você e com você que tem sentido essa falta de paz no coração, essa ansiedade que tem feito palpitar o teu peito, que tem te dado preocupações além da conta, que tem afligido, preocupação com o filho, preocupação financeira, preocupação com o trabalho, preocupação com o futuro, preocupação com decisões importantes que precisam ser tomadas. Talvez o seu coração nessa noite tenha sido tomado por preocupações.
Eu queria te convidar a vir aqui à frente, se você está assim, porque eu hoje preciso dessa palavra. Senhor, eu preciso de paz para a minha alma. E nós iremos orar com você, juntamente com você, pedindo para que Jesus traga paz à nossa alma nessa noite. E que nessa noite o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus ministra ao seu coração, de que Ele não irá conduzir a sua vida de maneira violenta, agressiva, de maneira coercitiva, de maneira agressiva, porque a palavra de Deus nos garante que o Salvador é manso e é humilde. Amém? Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, e cremos no que a Tua palavra nos diz nessa noite, de que o Senhor é manso e humilde, Senhor, e de que essa mansidão e essa humildade traz paz ao nosso coração. Nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todo fardo pesado nós desejamos trocar pelo fardo leve que o Senhor nos propõe nessa noite, Jesus. Nós tomamos sobre nós o Teu jugo que é suave, como diz a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, pela fé, a nos apropriarmos dessa palavra que foi ministrada nessa noite, e que a nossa alma saia daqui nessa noite repousando, ó Deus, nos braços de Jesus, o nosso Senhor, descansando, que o Senhor nessa noite desate o nó da garganta, desfaça o aperto do peito, desfaça, ó Deus, aquilo que muitas vezes tem tirado a nossa paz. Ó Deus, ministra a Tua paz sobre a nossa vida, é o que pedimos a Ti. Toma os corações daqueles que vieram aqui à frente no ato de fé, crendo que a paz que excede todo entendimento só pode vir dos pastores das nossas almas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pastor que nos guia mansamente às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, às veredas da justiça, ó Pai. Nós cremos nisso nessa noite, e assim oramos, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe você que aqui está, você que nos acompanha pela internet. Nós iremos orar, encerrando o culto dessa noite. Que o Senhor tenha falado ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus tenha alcançado a sua vida aí onde você está. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecendo pelo culto dessa noite. Leve-nos para os nossos lares amparados e guardados por Tuas mãos. Guarde a nossa semana, a nossa labuta, o nosso trabalho, aquele que nós iremos ainda, ó Deus, ser desafiados e encorajados a viver durante essa semana. Contamos com a Tua presença e com o Teu poder e o Teu agir em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.